para que nós possamos viver para a tua glória. Ó Deus, que esta visão, ó Pai, do nascimento do Cristo, da salvação, possa vir para cada um de nós, ó Pai, e que nós possamos permanecer firmes no teu chamado. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite está aqui em Lucas, na leitura que nós fizemos, no capítulo 1, do versículo 26 em diante. O tema é: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Meus irmãos, nós estamos diante do anúncio que o anjo Gabriel fez a Maria do nascimento de Jesus. Nós vamos ver como foi a reação de Maria e também como foi a reação de José. Preste atenção na descrição do contexto. A palavra de Deus diz que no 6º mês. Então você veja que a data é precisa. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então tinha uma data e tinha um endereço. É isso que você precisa entender. Tudo faz parte do plano de Deus, do projeto de Deus, da visão de Deus para a salvação da humanidade. A uma virgem foi ele enviado, a uma mulher que estava, como a Bíblia chama aqui, desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Aqui a história nos mostra que Maria, se fosse traduzido para o nosso contexto, ela estava noiva, ela estava de casamento marcado. Desposada significa que ela estava aproximadamente um ano do casamento. Ela estava no prazo próximo de se casar. Não tinha uma data específica o casamento, mas estava perto do casamento. Ela estava perto de casar. Naquela época não era como nos dias de hoje, que tinha uma data certa. Era mais ou menos uma época certa onde o noivo chegava. Por isso que a Bíblia fala muito sobre a questão de estar preparado para a chegada do noivo. A noiva, ela tinha que preparar tudo para a chegada do noivo. O noivo poderia chegar em março, poderia chegar em abril ou em maio. Era uma data aproximada, não tinha um dia certo, mas eles sabiam a época de acordo com aquilo que foi combinado. Para vocês entenderem, como eu já expliquei, era aproximadamente um ano. José e Maria e as suas famílias estavam assentados. Ela estava já pronta para casar, esperando o dia do casamento. Foi a ela que o anjo de Deus foi enviado. E a palavra de Deus, direcionada a ela pelo anjo Gabriel, foi algo assim que toca o nosso coração: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então veja que o Senhor, através do anjo, faz uma saudação a ela, que diferenciava das saudações que ela estava acostumada a ouvir. Então ela ouviu algo do anjo que deixou ela um pouco assustada: bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela isso, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. Ela tomou um susto. Ela se assustou com aquilo, porque ela não estava esperando chegar um ser, um anjo de Deus perto dela com essa saudação. Então ela tomou um susto, o coração dela acelerou. Ela estava ali num momento assim de espanto, olhando para o anjo, e vendo ela, turbou-se. Por que ela turbou-se? Porque era uma coisa inesperada. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
Essa palavra é maravilhosa. Achaste graça diante de Deus. Deus, a Bíblia fala que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. E a Bíblia está falando agora que Maria achou graça, ou seja, Deus olhou para ela e decidiu fazer um favor na vida dela. A palavra graça significa favor não merecido. Deus olhou para ela e contemplou a vida dela e pensou assim: eu vou fazer um favor para Maria, eu vou fazer uma obra na vida de Maria, eu vou operar na vida de Maria, eu vou fazer algo extraordinário na vida dela. E eis que em teu ventre conceberás, ou seja, você vai ficar grávida, e darás à luz um filho, o filho nascerá, não será abortado, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Um anúncio poderoso. Você, Maria, estará gerando no seu ventre, e ele nascerá um menino, ele será o rei, e o seu reino não terá fim, ele herdará o trono de Davi. Aquilo deixou ela mais assustada ainda, e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Ela disse: eu ainda não sou casada, como eu poderei ficar grávida? E aí vem a palavra de Deus. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Como que vai acontecer? O anjo explicou para ela: vai descer sobre a sua vida o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e você vai estar coberta debaixo da sombra do Onipotente, da sombra do Altíssimo. E o que é que esse Espírito Santo vai fazer? E o que é que essa sombra do Altíssimo, o poder de Deus vai fazer? Vai gerar em você um bebê, vai gerar em você o Filho de Deus. Irmãos, ali começou o grande milagre de Deus na vida de Maria. Só que tem o lado de José, como eu falei para vocês. A Bíblia fala aqui em Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, noiva, como eu expliquei, antes de se ajuntarem, antes de se casarem, antes de morarem na mesma casa, achou-se ter concebido, está grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O que aconteceu quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, e ela disse para ele que ela estava grávida do Espírito Santo? Ela contou essa história que eu acabei de falar aqui para vocês. Certamente ela explicou tudo para ele. Só que aí ele não falou nada. A maioria dos homens tem esse costume: você fala alguma coisa para ele, espera uma resposta e ele fica calado, ele não responde nada. E José não respondeu nada. José ficou calado, e José foi embora para a casa dele. Ele ouviu aquilo e ficou pensando: o que eu vou fazer? E lá dentro do seu íntimo, no seu pensamento, ele teve a seguinte intenção: ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou embora em segredo e vou deixar ela. José pensou: eu vou desfazer o noivado, eu não vou mais me casar com ela, porque ela está grávida. Naquela época, esse sinal poderia ser até uma sentença de morte, porque se ela apareceu grávida e não
projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Então, qual era o projeto de José? Ir embora. Qual era o projeto de José? Abandonar Maria e o filho que ela estava esperando. Esse era o projeto dele. Então ele já estava encaminhado para poder deixá-lo. Ele estava encaminhado para poder ir embora. E veja que algo extraordinário. A Bíblia diz que num sonho apareceu o anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é o Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender, que a palavra de Deus, através do anjo, foi confirmada para José. José recebeu a mesma palavra que Maria recebeu, e a Bíblia diz aqui: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. E José, despertando no sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Qual foi o argumento que o anjo usou para convencer José? Nós vamos mostrar aqui Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz assim: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que é Deus conosco. Isso aconteceu aproximadamente, essa profecia, em torno de 735 anos antes de Jesus nascer. Veja que aproximadamente 735 anos antes de Jesus nascer, o Senhor já tinha falado pela boca do profeta Isaías que o mesmo Senhor nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O anjo convenceu José através da palavra que Deus deu 735 anos antes. O que eu quero que você entenda? O poder da palavra de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Foi o que aconteceu aqui. Como José cresceu ouvindo a palavra de Deus, como todo judeu, ele conhecia esta passagem. Ele conhecia o livro de Isaías. Ele sabia que o Senhor mandaria um sinal no meio do seu povo. E qual é o sinal? A virgem ficará grávida. E ele entendeu, a partir deste argumento, desta palavra do anjo, que ele deveria acolher Maria, e que ele deveria constituir a família dele com Maria, e que ele deveria ser o pai do Senhor Jesus, cuidar dele, cuidar de Maria e cuidar da sua família. O projeto de vida de José era fugir, mas o projeto de Deus para José era que ele permanecesse, é para que ele ficasse, era para que ele constituísse família, é para que ele pudesse cumprir o plano de Deus na terra. De 735 anos antes foi a profecia. Então José, ele também foi um escolhido de Deus para que o poder de Deus se manifestasse. Vocês têm que compreender que José, ele tinha um plano, mas Deus tinha outro plano para ele. Avalie
e pense: quais os planos que você tem para 2023? Quais os planos que você tem para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos? E o que é que eu te aconselho a fazer? Pega os seus planos, os seus projetos e coloque diante de Deus e diga: Senhor, esses são os meus planos, mas eu estou aqui para glorificar o teu nome. Retira daqui tudo que não for do teu agrado e coloca aqui tudo que for da tua vontade, porque eu quero fazer aquilo que te agrada. Meus irmãos, prestem atenção. Muitas pessoas, elas buscam o Senhor por exemplo, uma enfermidade. Muitos se obteram com Jesus porque eles estavam doentes e eles queriam ser curados. Muitas pessoas iam ter com Jesus para que houvesse uma salvação de um familiar, como nós vemos várias passagens bíblicas, onde chegava uma mãe pedindo pelo seu filho, onde chegava um pai pedindo pelo seu filho, onde chegava alguém pedindo por outra pessoa. Nós não vamos citar para não ficar longo. E vocês conhecem boa parte dessas passagens. Muitos iam até Jesus por um milagre, muitos iam até Jesus por uma resposta. Agora existia um outro grupo de pessoas que estavam com Jesus, que eram os discípulos. Os discípulos, eles não tinham ido atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás deles. E ele dizia assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Essa foi a palavra de Jesus. Jesus, ele passava pela rua, ele via um discípulo e falava: vem e segue. Ele estava passando numa avenida, ele via um discípulo e ele falava: vem e segue. Ele estava passando na beirada da praia, ele via um grupo de pescadores e falava: vem e segue. Esses eram os discípulos de Jesus, aqueles que Jesus chamava. E nós temos, irmãos, um grupo que andava atrás de Jesus, que eram os curiosos. Esses eram os saduceus, os fariseus, os escribas, os que se achavam entendidos. Eles queriam pertencer a uma comunidade religiosa. Os fariseus tinham sua comunidade religiosa, os saduceus tinham sua comunidade religiosa, os escribas tinham sua comunidade religiosa. Então eles iam atrás de Jesus para ver as novidades, assistir os milagres, ouvir o que Jesus ensinava. Eles faziam perguntas para Jesus, Jesus respondia algumas, outras não. Agora preste atenção: em qual desses 3 tipos de pessoas nós nos encaixamos? Eu sou aquela pessoa que está buscando a Jesus pelos milagres. Eu sou aquela pessoa que está buscando a Jesus porque eu fui chamado por Ele. Ou eu sou aquele tipo de pessoa que está buscando a Jesus apenas por curiosidade, apenas para pertencer a um grupo religioso, apenas para estar em volta de pessoas. Irmão, aqui José, ele foi chamado por Deus, pelo anjo de Deus, para cumprir um plano de Deus. Maria, ela foi chamada por Deus, pelo anjo de Deus, para cumprir um plano de Deus. Se você, irmão ou irmã, sabe que você foi chamado por Deus, se você sabe que você foi chamado por Deus, se você sabe que o Senhor, Ele te escolheu, Ele te separou, então a palavra é: cumpra a vontade de Deus na sua vida. Faça aquilo que agrada a Deus. Só consegue permanecer na presença de Deus os discípulos. Só consegue permanecer na presença de Deus os que foram chamados por Deus, os que foram escolhidos por Deus, os que foram vocacionados por Deus. Aqueles que estão atrás dos milagres de Deus, eles vêm e vão. Aqueles que estão apenas por curiosidade, pelo movimento que está acontecendo, eles vêm e vão. Mas os discípulos que foram chamados por Jesus, eles permanecem na presença de Deus. Então essas 3 classes estão diante dos nossos olhos:
os curiosos, os que buscam milagres e os discípulos verdadeiros, que deixaram tudo e estão seguindo a Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, envolveu toda a vida de Maria e toda a vida de José. Quando Maria recebeu o Espírito Santo, o que aconteceu com ela? Ela pulou? Não. Ela gritou? Não. Não aconteceu visivelmente nada. Você olhava para Maria, o Espírito Santo desceu sobre ela e ela não se manifestou, ela não se sacudiu, não caiu no chão, nada, aparentemente nada. Mas o que aconteceu de verdade? Jesus foi concebido, Jesus foi gerado no ventre dela. Então lá dentro, a visita do Espírito Santo trouxe a pessoa bendita de Jesus Cristo, trouxe Deus para dentro dela. Então, se você recebeu a visita do Espírito Santo, se você recebeu a sombra do Altíssimo te cobriu, e você teve Jesus gerado dentro de você. E é algo, meus irmãos, que não é algo visível. Muitas pessoas não compreendem porque alguém permanece com Jesus, porque alguém está na presença de Deus. É porque Jesus foi gerado nele, é porque Jesus foi gerado nela. Agora vocês viram os dois lados da história. Aqui vem mais uma palavra do anjo para Maria, e ele diz assim: eis que também Isabel, a tua prima, concebeu filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Jesus, ele vai ser gerado em você, o anjo disse, e para você saber que é real o que eu estou te falando, a sua parenta Isabel, ela já gerou. Ela é idosa, mas no ventre dela está crescendo um garoto, um menino, porque o Senhor fez o impossível acontecer na vida de Isabel. Tanto é que Maria, ela logo corre para a casa de Isabel para poder contemplar aquilo que o anjo falou para ela, porque a confirmação de que Jesus tinha sido gerado nela era que João Batista já estava gerado no ventre de Isabel. Então houve também uma confirmação de Deus para Maria. Quando você é visitado pelo Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, o Senhor confirma na tua vida. Ele pode não ter confirmado na vida da família toda de Maria, da família toda de José, mas José que estava envolvido no plano de Deus, Deus confirmou na vida dele. Maria que estava envolvida no plano de Deus, Deus confirmou na vida dela. Então essa confirmação provou para Maria que as palavras que ela estava ouvindo eram palavras verdadeiras. Então Maria falou assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Tudo que eu preciso fazer é o que Maria fez. Eis aqui o servo do Senhor, que cumpra-se em mim conforme a tua vontade, a tua palavra. O que você tem que fazer, irmã? A mesma coisa que Maria fez. Eis aqui a serva do Senhor, e cumpra-se em mim conforme a tua vontade, a tua palavra. Por que eu devo dizer isso? Porque eu fui chamado por Deus. Por que você deve dizer isso, irmão? Porque você foi chamado por Deus. Por que você deve dizer isso, irmã? Porque você foi chamada por Deus. Esta obra, meus irmãos, não pode ser feita por homens, por mulheres. Esta obra
Espírito Santo. Você é uma obra do Espírito de Deus. Você foi tocado pelo Senhor. Jesus foi gerado em você. Então, todos os dias, nós temos que dizer: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Não é segundo a minha palavra, mas é segundo a palavra de Deus. Não é segundo a sua palavra, irmão e irmã, mas é segundo a palavra de Deus na sua vida. Quando você tem a presença de Jesus em você, você compreende que aquilo que foi gerado em você foi do Espírito Santo. Vejam, meus irmãos, que a presença de Deus em você, ela não está ligada de acordo com o nosso ambiente, porque você pode estar em qualquer lugar e você sabe que Jesus está aí em você, porque você foi visitado pelo Espírito Santo, você foi tocado pelo Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Você tem Jesus em você. Jesus falou: viremos e faremos nele morada. Viremos e faremos nela morada. É isso, esse milagre que Maria recebeu de conceber o Espírito Santo, é o milagre que você recebeu, é o milagre que eu recebi, de ter um Cristo gerado em mim, de ter um Cristo gerado em você. Esta obra espiritual, essa obra poderosa, essa obra grandiosa realizada em nós, foi um milagre de Deus para nós. Isso que você vive em Deus não é fruto da nossa denominação, não é fruto de um pastor, não é fruto de um irmão, de uma irmã, não. É uma obra do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo. Então o que você faz todo dia? Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Eis aqui o servo do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui o servo do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Se você pode, coloque as suas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir agora: venha de encontro, Senhor, a cada